Se eu dissesse que existe um animal tão forte que pode virar um carro e outro tão resistente que parece um tanque de guerra com chifre, qual deles você apostaria que domina a savana? O gigante calmo de orelhas enormes ou a máquina de impacto com um chifre afiado? Elefante ou rinoceronte? Quem realmente manda na savana? Hoje, você vai descobrir uma resposta bem diferente do que a maioria imagina. Antes de escolher seu campeão, pensa nisso. Um pode pesar mais que um caminhão pequeno. O outro consegue correr a mais de 50 km por hora com uma armadura grossa na frente do corpo. Um é super inteligente. O outro é absurdamente explosivo. Então, se eles se encontrassem cara a cara, quem recuaria primeiro? E mais importante, quem domina não só na briga, mas também no impacto na natureza, no respeito dos outros animais e no controle do território? Vamos começar entendendo o básico. Elefantes são os maiores animais terrestres do planeta. Um macho africano pode passar facilmente das 6 toneladas, com mais de 3 metros de altura no ombro. Eles têm presas de marfim, tromba super forte e um cérebro gigantesco comparado ao resto do corpo. Já o rinoceronte, dependendo da espécie, pesa entre 1 e 5 toneladas, com um corpo compacto, musculoso, um couro grosso e 1 ou 2 chifres poderosos. Ele é menor que o elefante, mas não se engane, é praticamente uma bala de canhão viva. Mas calma, porque peso não é tudo. Se fosse só isso, o elefante ganharia de todos e ponto final. Só que, na natureza, a história é bem mais complexa. Força bruta, coragem, temperamento, inteligência, visão, audição, tudo influencia em quem domina quem. E se você ficar até o final, vai ver que o verdadeiro rei da savana nessas duas espécies talvez não seja quem você imagina agora. Se você ainda está comigo, segura essa pergunta na cabeça. Em uma savana silenciosa, elefante de um lado, rinoceronte do outro, quem você acha que dá o primeiro passo para o conflito? Porque essa resposta já vai te dar uma dica de quem realmente domina mentalmente o ambiente. Vamos começar pelo elefante, o gigante que parece calmo, mas que quando decide agir, muda o cenário. Elefantes vivem em grupos familiares, liderados por uma fêmea mais velha, a matriarca. E isso já é um ponto importante. Eles têm sociedade, têm hierarquia, têm memória e passam conhecimento de geração em geração. Um filhote aprende com os mais velhos a rota da água, os lugares perigosos, as temperaturas mais complicadas. Eles sabem onde encontrar comida mesmo em tempos de seca. Sabem onde não pisar literalmente. Agora, pensa na tromba. Ela não é só um nariz comprido. É uma ferramenta multifuncional que serve para beber, cheirar, tocar, arrancar galhos, levantar troncos pesados e até dar tapas em quem se aproximar demais. A tromba de um elefante tem milhares de músculos, o que dá uma precisão e força absurdas. É como se fosse uma mistura de braço, mão e nariz em uma só estrutura. Além disso, as presas de marfim funcionam como armas, ferramentas para cavar o solo e até como símbolo de status entre machos. E tem um detalhe pouco falado: o cérebro. Elefantes têm um dos maiores cérebros entre os mamíferos terrestres, com grande capacidade de memória e reconhecimento. Eles lembram rostos, lembram caminhos, lembram até situações traumáticas. Já foram observados elefantes voltando a locais onde membros da família morreram, tocando ossos como se reconhecessem aquilo. Isso mostra emoção, empatia e uma inteligência que vai muito além da simples sobrevivência. Por outro lado, o rinoceronte não tem essa imagem de animal pensador. Ele é visto como o bruto, o impulsivo, o explosivo. Só que, mesmo sendo menos famoso pela inteligência, ele compensa em outros aspectos: potência física, resistência e uma arma natural na cara. Mas segura isso, porque já vamos entrar fundo no universo do rinoceronte. E você vai perceber que ele não é só um touro cego correndo. Voltando ao elefante, tem outra coisa importante para saber. Mesmo sendo herbívoros, eles podem ser extremamente perigosos. Machos em período de must, uma fase em que o nível de testosterona sobe absurdamente, podem ficar super agressivos. Eles atacam carros, entram em vilarejos, brigam entre si de maneira violenta. Na savana, isso significa uma coisa: ninguém quer mexer com um elefante de mau humor. Agora, presta atenção nessa curiosidade. Apesar de toda essa força, elefantes costumam evitar conflitos desnecessários. Eles preferem intimidar, fazer barulho, levantar poeira, abrir as orelhas para parecerem ainda maiores antes de atacar de verdade. E isso revela uma coisa crucial: eles sabem que um machucado sério pode ser fatal a longo prazo. Então, mesmo dominantes, eles escolhem bem suas batalhas.
A pergunta é: diante de um rinoceronte irritado, essa calma estratégica do elefante é uma vantagem ou uma fraqueza? Espera um pouco, porque para responder isso você precisa conhecer agora o outro competidor, o tanque de guerra da savana. Agora vamos virar o foco para o rinoceronte, o animal que parece ter sido projetado para o impacto. Se o elefante é um caminhão pesado e inteligente, o rinoceronte é um carro esportivo blindado. Ele não é tão alto quanto o elefante, mas é extremamente compacto, musculoso e com uma postura de ninguém passa por cima de mim. Existem 5 espécies de rinoceronte no mundo, mas quando falamos de savana africana, os mais famosos são o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. O branco é maior, mais pesado, com um focinho mais largo, adaptado para pastar grama. O negro é um pouco menor, mas mais ágil, com um focinho pontudo, ideal para comer arbustos e galhos. Ambos têm uma coisa em comum que define sua presença: o chifre. Ao contrário das presas de marfim do elefante, que são dentes modificados, o chifre do rinoceronte é feito de queratina, a mesma substância das nossas unhas e cabelos. Mas não se engane, isso não o torna frágil. Ele é extremamente duro, resistente e afiado na ponta, exatamente pelo uso constante em defesa, ataque e disputas territoriais. A visão do rinoceronte é ruim, e isso, na prática, significa que ele compensa com olfato e audição. Ele sente cheiro de longe, percebe vibrações, ouve movimentos, e quando interpreta algo como ameaça, muitas vezes reage da pior forma para quem está na frente, carregando em linha reta em alta velocidade, com aquele chifre apontado como uma lança. Um rinoceronte pode correr a cerca de 50 km por hora. Imagina mais de 1 tonelada de massa vindo nessa velocidade, concentrada em um único ponto de impacto. E aqui entra o ponto-chave. Diferente do elefante, o rinoceronte costuma ser mais impaciente, mais reativo. Ele não perde tanto tempo avaliando, intimidando ou tentando negociar espaço. Em muitos casos, se sente ameaçado, ele parte para cima. Isso cria uma reputação de animal nervoso e imprevisível. Mas, apesar da fama, ele não é um vilão descontrolado. Rinocerontes também têm um lado calmo. Passam grande parte do dia pastando ou descansando e cuidam dos filhotes com bastante atenção. Uma fêmea com filhote, por exemplo, pode ser das mais perigosas, justamente por proteção materna, algo que elefantes também fazem, porém com o apoio da manada inteira. Agora, segura esse detalhe. O chifre do rinoceronte, que é sua maior arma, também é sua maior maldição. Ele é extremamente visado por caçadores ilegais, o que faz com que populações de rinocerontes tenham despencado nas últimas décadas. Muitos rinocerontes foram mortos por humanos, não por predadores naturais, justamente por essa estrutura que, ironicamente, não é nem osso nem marfim, mas queratina. Se você ainda está aqui, agora vem uma parte bem interessante. Com toda essa explosão de força do rinoceronte e toda essa inteligência e massa do elefante, quando os dois se encontram, o que acontece de verdade? Porque a resposta é bem menos filme de ação e bem mais xadrez de comportamento animal. Antes do duelo direto, precisa entender uma coisa invisível, mas fundamental: território e nicho ecológico. Elefantes e rinocerontes não são apenas 2 tanques gigantes disputando um ringue. Eles ocupam funções diferentes no ecossistema. Isso já define muito quem domina o que é. O elefante é considerado um engenheiro do ecossistema. Ele muda fisicamente o ambiente. Arranca árvores, derruba troncos, abre clareiras na mata, cava o solo em busca de água. Ao fazer isso, ele cria espaços onde novas plantas crescem, abre passagem para outros animais menores e até cria poças de água que serão usadas por diversas espécies. Ele está moldando o cenário da savana o tempo todo. Só que essa força transformadora também significa que, quando um grupo de elefantes decide frequentar uma região, boa parte dos outros animais precisa se adaptar a isso. Eles podem destruir arbustos que rinocerontes comeriam, podem ocupar as melhores áreas de sombra, podem dominar as fontes de água em determinados horários. A presença do elefante reorganiza o tráfego da savana. Já o rinoceronte é mais focado em uma função de jardineiro pesado. Ele não derruba árvores como o elefante, mas controla a vegetação mais baixa. O rinoceronte branco, por exemplo, é um grande podador de gramíneas. Ao comer a grama, ele impede que certas áreas se tornem altas demais e mantém espaços abertos que outros herbívoros também usam. Ele não muda tanto a estrutura global do ambiente quanto o elefante, mas influencia diretamente a vegetação do solo. Agora vem o ponto-chave.
Quem domina o território? Em termos de impacto ambiental, o elefante é superior. Ele é mais influente. Em termos de comportamento territorial direto, a coisa muda de figura dependendo da situação. Um rinoceronte macho pode ser extremamente territorial com outros rinocerontes, marcando áreas com urina, fezes, raspadas no chão. Ele não quer saber de outro macho ocupando sua região. Já com elefantes, o tipo de relação é mais de respeito tenso do que de esse território é meu e ponto. Outro fator é o uso da água. Em períodos de seca, tanto elefantes quanto rinocerontes precisam das mesmas fontes. Elefantes, por serem em grupo e maiores, acabam tendo prioridade física, mas o rinoceronte não é exatamente um bicho que vê um elefante e sai correndo sempre. Dependendo do indivíduo, ele pode se aproximar, ficar por perto ou até mesmo enfrentar-se se sentir ameaçado ou encurralado. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que o domínio não é só quem ganha em uma luta, mas quem dita as regras do ambiente? E nesse jogo, o elefante parece estar um degrau acima. Mas calma, ainda não acaba aqui, porque agora vem a pergunta que todo mundo quer ver respondida em um confronto direto. Quem tem mais chance de sair vitorioso, elefante ou rinoceronte? Vamos então para o duelo que vive na cabeça de todo apaixonado por animais. Elefante versus rinoceronte, quem vence em uma briga real? Para responder isso, não basta imaginar. A gente precisa olhar exemplos de encontros reais observados na natureza. Primeiro, vamos comparar as armas. O elefante tem tamanho, peso e presas. Ele pode usar a tromba para agarrar, empurrar, levantar ou derrubar. Seu corpo é uma parede viva. Um empurrão de elefante pode jogar um animal grande no chão. As presas de marfim podem perfurar e causar ferimentos graves, principalmente se o elefante mirar lateralmente ou de baixo para cima. O rinoceronte, em contrapartida, é como uma flecha pesada. Ele tem o chifre como ponto de impacto central, acostumado a ataques frontais. Em uma carga, ele concentra toda a energia do corpo em uma ponta afiada. Se esse chifre perfura uma área vulnerável do adversário, o estrago é sério. Ele tem menos variedade de ataque que o elefante, mas a potência frontal é absurda. Agora, quem ataca primeiro? Na maioria das interações registradas, elefantes tendem a intimidar rinocerontes, e muitas vezes os rinocerontes acabam cedendo e se afastando. Elefantes usam seu tamanho, se aproximam com postura dominante, às vezes balançam a tromba, fazem barulho, e o rinoceronte, mesmo sendo corajoso, entende que está em desvantagem de massa. Já foram observados elefantes afastando rinocerontes de fontes de água, expulsando-os de certas áreas, principalmente quando há filhotes de elefante por perto ou quando o elefante está irritado. Em alguns casos extremos, há relatos de elefantes matando rinocerontes, inclusive filhotes de rinoceronte, em explosões de agressividade ou competição. Por outro lado, existem casos em que rinocerontes machos atacaram elefantes jovens ou elefantes debilitados, usando o chifre para golpear as pernas ou o abdômen. Um chifre bem posicionado pode causar ferimentos graves, e um elefante jovem não tem a mesma confiança ou tamanho de um adulto maduro. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Em condições normais, adultos saudáveis, o elefante leva vantagem. A combinação de peso, altura, alcance da tromba e das presas, somada à inteligência e capacidade de controle de espaço, faz com que ele seja o favorito. O rinoceronte até poderia, em teoria, perfurar um elefante se acertasse um ponto vulnerável, mas chegar perto o suficiente e na posição ideal é muito difícil perante um animal que o supera tanto em massa. Se você ainda está comigo, aqui vem uma curiosidade forte. Em áreas onde elefantes foram removidos pela ação humana, o comportamento dos rinocerontes muda. Eles passam a ocupar mais áreas, se espalham diferente, quase como se estivessem ampliando seu território psicológico. Isso mostra que, quando o gigante está presente, mesmo sem brigar o tempo todo, ele dita uma espécie de respeito silencioso no ecossistema. Então, em um duelo direto, a resposta mais honesta baseada no que se observa na natureza é: o elefante geralmente domina, mas a história ainda não acabou, porque dominar a savana não é só ganhar briga, é também sobreviver ao maior predador de todos, o ser humano. Agora vamos sair um pouco da briga física e entrar em quem está realmente vencendo ou perdendo o jogo da sobrevivência. Aqui, elefantes e rinocerontes enfrentam o mesmo inimigo, o homem. E esse fator muda completamente a ideia de dominar a savana. Rinocerontes foram, e ainda são caçados de forma brutal por causa do chifre.
em alguns mercados ilegais. O chifre é usado como pó em supostos remédios tradicionais, enfeites ou símbolos de status. Isso fez as populações de vários rinocerontes despencarem ao ponto de algumas espécies estarem criticamente ameaçadas. Em algumas regiões, rinocerontes praticamente desapareceram. Ou seja, não adianta ser forte, rápido ou agressivo se o seu maior oponente usa armas de fogo e armadilhas. Elefantes vivem um drama semelhante com o marfim. As presas são extremamente valiosas no mercado ilegal. Caçadores matam elefantes adultos para arrancar as presas, muitas vezes deixando filhotes órfãos. Apesar de campanhas de proteção, leis mais rígidas e reservas, a caça ainda existe em diversas áreas da África. E aqui acontece uma reviravolta cruel na ideia de força. O elefante, que domina fisicamente, se torna vulnerável justamente por causa da arma que o ajudaria em um confronto: as presas. O rinoceronte, que tem no chifre sua principal arma, também é perseguido por isso. Ou seja, o que os torna impressionantes na savana também os torna alvos no mercado negro. Vamos pensar no conceito de domínio de um jeito diferente agora. Quem está dominando a savana em termos de número, território e futuro a longo prazo? A verdade é dura. Nenhuma dessas duas espécies está dominando no sentido humano da palavra. Ambas estão lutando para continuar existindo, mesmo sendo gigantes. Mas, se você observar o impacto ecológico, os elefantes ainda são responsáveis por mudanças imensas no ambiente onde vivem. Sem eles, muitas florestas e savanas mudariam completamente. Eles abrem espaço, espalham sementes, criam novas oportunidades para outras espécies. Seu papel é tão grande que, quando desaparecem, o ecossistema sente. Rinocerontes também têm impacto, mas de uma forma mais localizada, principalmente na vegetação rasteira. Em algumas reservas, a presença de rinocerontes ajuda a manter áreas abertas, favorecendo outros herbívoros e até facilitando a caça de predadores que usam esses espaços. Se você ainda está aqui, agora vem o ponto mais surpreendente. Talvez a pergunta: quem domina a savana, elefante ou rinoceronte, esteja errada desde o começo. Porque, na prática, quem mais mudou o equilíbrio de poder na savana não foi nenhum nem outro, mas nós, humanos. No fim das contas, quem domina a savana? Se a gente puxar tudo o que você ouviu até agora, dá para responder essa pergunta de 3 formas diferentes, dependendo do que você considera dominar. Se estamos falando de força física, tamanho, capacidade de intimidar e de ganhar a maioria dos confrontos diretos, o título vai para o elefante. Ele é maior, mais pesado, mais inteligente e geralmente é respeitado até pelos rinocerontes. Em encontros cara a cara, especialmente entre adultos saudáveis, o rinoceronte tende a recuar mais vezes do que o elefante. Se estamos falando de impacto ecológico, de quem molda o cenário físico da savana, o elefante também leva a vantagem. Ele muda o ambiente de forma tão intensa que define o tipo de vegetação, a disponibilidade de água em alguns pontos e até as rotas de outros animais. Ele é uma espécie-chave, um verdadeiro engenheiro do ecossistema. Se o critério for coragem bruta, explosão de ataque e capacidade de causar estrago rápido com um único movimento perfeito, o rinoceronte ganha respeito absoluto. Ele é o tanque de guerra e você não quer ver correndo na sua direção. O chifre é uma arma mortal nas condições certas, e a postura territorial do rinoceronte mostra que ele não é coadjuvante na savana. Mas aqui está a revelação mais forte. Nenhum dos dois, por mais dominantes que pareçam, manda de verdade na savana atual. Quem decidiu onde eles podem viver, quantos vão sobreviver e até se vão continuar existindo nas próximas décadas, foi o ser humano. Com cercas, estradas, cidades, armas e mercados ilegais, a nossa espécie virou o fator máximo de poder nesse tabuleiro. Então, se você chegou até aqui, a resposta honesta é essa: o elefante domina como gigante e engenheiro ecológico. O rinoceronte domina como tanque de impacto e símbolo de resistência. Mas nós, humanos, decidimos se eles vão continuar ou não existindo para disputar esse título. E agora, eu jogo a decisão para você. Sabendo disso, qual desses dois você acha que merece mais o título de verdadeiro senhor da savana? Comenta qual lado você escolheria, elefante ou rinoceronte, e por quê. Se esse tipo de comparação entre gigantes da natureza te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que sempre quis saber quem venceria esse duelo. E lhe lembra de uma coisa: o único jeito de esses gigantes continuarem impressionando o mundo
é se a gente parar de tentar dominá-los e começar a protegê-los.